Olá, senhores, sejam bem-vindos ao Dedicação Delta. Meu nome é André Uchoa, para aqueles que não me conhecem, sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e nós vamos aqui começar nossa revisão de véspera para o concurso delegado do Rio de Janeiro na matéria Medicina Legal. O primeiro ponto que nós vamos examinar aqui é a traumatologia forense, que é o maior dos pontos de Medicina Legal neste concurso, né? E na matéria de Medicina Legal. Vamos direto, como aqui é uma revisão, pegar os principais pontos que eu acredito que tem a maior probabilidade de serem cobrados na prova que se avizinha no dia 13. Vamos começar com a lesão corporal, que ele pode perguntar para os senhores, que é a lesão corporal mais simples da medicina legal. Lembre-se que em medicina legal o trauma é uma energia de ordem física, química, biológica ou mista, que quando transferida para o corpo altera o seu estado normal de funcionamento, causando uma lesão. E essa lesão é uma alteração biológica, biofísica, bioquímica ou psíquica, que é oriunda ou não de um trauma. Então, entre trauma e lesão em medicina legal, existe uma relação de causa e efeito. Vamos começar aqui a examinar as lesões que podem aparecer em prova com mais probabilidade. Ele pode perguntar a você, candidato, qual é a mais simples das lesões corporais? Aqui eu tenho a borda ulnar do meu antebraço. Lesões que ocorram na borda ulnar do meu antebraço, se lembre, são lesões de defesa. Alguém vem me atacar, eu tomo uma posição de luta ou de combate. As lesões que ocorram na borda ulnar do antebraço são lesões de defesa. Se eu pegar a minha mão, agente contundente, físico-mecânico, e começar a bater contra a borda ulnar do meu antebraço, eu vou gerar aqui, ó, uma vermelhidão. Você note aqui uma vermelhidão. Acabei de gerar para você uma rubefação. Como é que acontece isso? Os vasos da periferia, os vasos mais superficiais, os capilares, eles sofrem uma dilatação, uma vasodilatação periférica, gerando aumento de fluxo de sangue naquela região. Ora, o aumento de fluxo de sangue naquela região, em virtude da liberação de um mediador químico, que é a histamina, gera uma vasodilatação, consequentemente uma hiperemia, e a região fica edemaciada, avermelhada, ruborefeita. Joga na tela. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo gera uma vasodilatação, o organismo, a fisiologia corpórea gera uma vasodilatação periférica, aumento do fluxo de sangue nessa região. O aumento de fluxo de sangue num vaso sanguíneo, você lembra que é a hiperemia, em virtude da liberação de um potente vasodilatador, que é a histamina, gerando uma região ruborefeita. E lembre-se que na rubefação, que é esta lesão aqui que eu acabei de produzir, rubefação, é a mais simples das lesões corporais. Nela, o sangue está dentro dos vasos sanguíneos, diferentemente de uma lesão que nós vamos examinar daqui a pouco, que pode aparecer na prova, que são as equimoses. Então aqui, senhores, eu tenho, por exemplo, uma vasodilatação em virtude da liberação de histamina, gerando uma rubefação. Mais simples das lesões corporais em medicina legal é a rubefação, se ele perguntar lá na sua prova. Pode voltar. Ele também pode perguntar a você acerca da escoriação. Escoriação, abrasão epidérmica, erosão epidérmica, arranhadura ou esfoladura. Na sua tela, arrancamento traumático da epiderme com exposição da derme, sem contudo ultrapassá-la. Então imagine o seguinte, ó, aqui eu tenho a camada mais superficial da pele, chamada de epiderme. Epiderme acima da derme, epiglote acima da glote. A camada mais superficial da pele é a epiderme. Lembre que a epiderme se subdivide em 5 grandes camadas: córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal. É o Klugreb, eu escrevi isso lá no meu livro, né? Klugreb. Então, as células da camada córnea são células mortas que se renovam em 28 dias. Eu arranquei traumaticamente a epiderme. A camada em amarelo é a derme, a camada mais profunda da pele. É na derme que estão os vasos sanguíneos, é na derme que estão os filetes nervosos. O arrancamento traumático da epiderme com exposição da derme, ó, arranquei a epiderme e expus a derme, a parte amarela, a camada mais profunda da pele, sem contudo ultrapassá-la. Qual é o nome dessa lesão? Escoriação, que está aqui na sua tela. Então a escoriação, também chamada de erosão epidérmica, abrasão epidérmica, arranhadura e esfoladura, é o arrancamento traumático da epiderme com exposição da derme sem contudo ultrapassá-la. André, é uma lesão que ultrapassa a epiderme e a derme atingindo os planos mais profundos. Agora o nome da lesão já é a
ferida. Então, uma questão de prova é para você diferenciar escoriação de ferida. A escoriação é o arrancamento traumático da epiderme com a exposição da derme, sem, contudo, ultrapassar a derme. Se ultrapassar a derme atingindo os planos mais profundos, o nome da lesão é ferida. A ferida, ela consolida por cicatrização. A escoriação consolida por regeneração. Ok? Então, vai dizer a doutrina que a escoriação consolida com cura. Já a ferida consolida sem cura. Cuidado, só que na prova do Rio de Janeiro, o professor Higino Carvalho Hércules diz que eu posso ter uma ferida consolidando com cura se isso não alterar o seu aspecto funcional. O aspecto funcional daquele membro, sentido ou função. Tudo bem? Então não confunda escoriação com ferida na tela. A escoriação, ela consolida com cura e a ferida sem cura. Só que o Higino Carvalho Hércules, página 190 do livro, ele diz que ele pode ter uma consolidação com cura. Diz que a cicatrização pode ser também com cura. Questão que pode aparecer em prova. A escoriação pode, candidato, aparecer no cadáver? Sim. Só que a escoriação, quando aparece no cadáver, ela aparece no cadáver não formando crosta. Então aqui eu tenho uma escoriação no cadáver, sem formação de crosta, porque a crosta é um sinal vital, então não vai aparecer uma escoriação no cadáver. Lembre-se que a rubefação, que foi a primeira lesão que nós vimos, ela não pode aparecer no cadáver. Escoriação, como nós vimos, ou melhor, desculpe, a rubefação, ela se dá em virtude de um sinal vital, que é a vasodilatação com a consequente hiperemia, aumento de fluxo de sangue naquele vaso sanguíneo. Isso não pode acontecer no cadáver, por quê? Porque isso é um sinal vital que não acontece no cadáver, é só no vivo, tudo bem? Então eu tenho escoriação no cadáver? Tenho. Mas tem rubefação no cadáver? Não tem rubefação no cadáver. Aqui, ó, uma escoriação no vivo, formando crosta. A crosta vai se desprendendo, mostrando aqui que essa lesão evoluiu. O valor médico legal da crosta é estabelecer o nexo temporal daquela lesão. Tudo bem até aí? Tranquilo? Dúvidas? Então nós vimos a escoriação, nós vimos a ferida, vimos a rubefação. Outra lesão que pode aparecer em prova, essa campeã nas provas de medicina legal, são as equimoses. Então, o que é uma equimose? Eu tenho um extravasamento de sangue, o sangue extravasa e se infiltra nas malhas dos tecidos e é visto por transparência de uma membrana, que pode ser a pele, mas pode ser a pleura, membrana que recobre o pulmão, pode ser o peritônio, membrana que recobre as vísceras abdominais, pode ser o periósteo, membrana que recobre os ossos. Então, pode ser a conjuntiva, membrana que recobre a parte branca do osso, pode ser o pericárdio, membrana que recobre o coração. Então, senhores, normalmente uma equimose é um extravasamento de sangue. O sangue está dentro dos vasos. Eu recebi uma pancada. O sangue extravasa, se infiltra nas malhas dos tecidos e eu vejo por transparência de uma membrana que é a pele. Aqui eu tenho uma escoriação periorbital. Essa escoriação periorbital foi em virtude de um extravasamento de sangue. O leigo chama isso aqui de roxo. O leigo chama isso aqui de hematoma. Isso aqui em medicina legal não é nem hematoma nem roxo. Isso aqui é uma equimose. E aí, senhores, na prova, ele pode perguntar as várias espécies de equimoses, né? Então, eu tenho uma equimose em forma de ponto, uma petéquia. Joga na tela. Então, uma equimose em forma de ponto, tá aqui, ó, na sua tela, uma petéquia. Uma confluência de petéquias numa área bem delineada. Uma confluência de petéquias numa área bem delineada, você lembra que é a sugilação. Muito comum nos crimes sexuais, os livros falam do chupão. Chupão formando uma sugilação no pescoço, podendo delinear um crime sexual. E eu tenho a sufusão, que é um grande derramamento, é um grande lençol hemorrágico, de nome sufusão. Na prova, volta para mim, ele pode perguntar de uma equimose em dupla faixa. Equimose em dupla faixa, senhores, está aqui na sua tela. Ó. Lembre, VIBC é o nome. O que bateu aqui não cortou. O que bateu aqui não perfurou. O que bateu aqui possivelmente foi um instrumento longo de haste, um cacetete. Bateu e espalhou o sangue, formando duas faixas, para alguns autores paralelas, para outros autores, como Higino Carvalho Hércules, quase paralelas. Lembre que o nome técnico dessa equimose são as víbices. Então, aqui, se aparecer essa imagem na sua prova, né? Eu tenho aqui
uma equimose oriunda de um chupão. Aqui eu tenho uma sufusão. Uma sufusão não, André. Aqui eu tenho uma sugilação. Uma confluência de petequias numa área bem delineada. Tudo bem? Lembre disso na prova. Ah, André, e se aparecer essa imagem na prova? Eu tenho uma petequia, ó. Uma petequia subconjuntival. E aí, vale lembrar aqui do espectro equimótico de Legrand-Soli, senhores. Espectro equimótico de Legrand-Soli é a variação cromática da molécula de hemoglobina, se transformando em outras substâncias químicas, hematoidina, hemosiderina, bilirrubina, biliverdina. Então a equimose ela começa no primeiro dia vermelho vivo, do segundo ao terceiro dia vai ficando arroxeada, do quarto ao sexto azulada, do sétimo ao décimo esverdeada, amarelada, 12º até que ela desaparece. Variação cromática da molécula de hemoglobina. Isso se dá o nome de espectro equimótico de Legrand-Soli. E aí, note que não se atenha a essa numeração, porque isso aqui vai depender de cada autor, isso vai depender de cada organismo. Mas o que tem que saber é que existe uma variação cromática da molécula de hemoglobina, pela degradação da molécula de hemoglobina, fazendo com que essa equimose vá mudando de cor. Ela começa vermelho vivo, ela começa a ficar arroxeada, amarelada, ou melhor, desculpe, azulada, esverdeada, amarelada, até que ela, então, desaparece. Chega na sua delegacia uma vítima que foi agredida, dizendo e mostrando uma equimose com essa tonalidade. Aí você pergunta a ela, o senhor e a senhora foram agredidos quando? Ah, hoje de manhã. Uma equimose com essa coloração não pode ter acontecido hoje de manhã, porque existe uma variação cromática, que é o espectro equimótico de Legrand-Soli, lembre disso, senhores. E aí, o professor Higino Carvalho Hércules, que é um livro bastante adotado aqui no Rio de Janeiro, nós temos o professor Wilson Ferreira, delegado inclusive da minha turma, que tem livro próprio, mas sabemos que tem outros examinadores da banca, médicos e legistas, que normalmente no Rio de Janeiro seguem o professor Higino. E o professor Higino, na página 200 do livro dele, diz que nas equimoses subconjuntivais não se verifica, ó, sublinha, não se verifica o espectro equimótico de Legrand-Soli. A maioria dos autores, Delton Cross, Genival Veloso de França, vão dizer que a razão é porque o tecido naquela região subconjuntival é muito oxigenado, não permitindo essa variação cromática naquela região. Só que o Higino não aceita que seja por essa razão, página 200 do livro dele. Então, cuidado se vier uma assertiva dizendo o seguinte, olha, o espectro equimótico de Legrand-Soli não se verifica onde? Nas equimoses subconjuntivais. Tá certo. O professor Higino parte da doutrina, não aceita o argumento de que é porque a região é muito oxigenada, dizendo que a medicina não explica essa não variação nessa região. Tá certo, é a posição do Higino. Mas se eu fosse examinador e fosse colocar essa questão na prova, eu diria o seguinte, nas equimoses subconjuntivais, não se verifica o espectro equimótico de Legrand-Soli. Ela começa vermelho vivo, ela evolui vermelho vivo e ao desaparecer ela está vermelho vivo. Certo ou errado? Certo. Sem entrar na causa, porque na causa existe uma divergência na doutrina. Então aqui na sua tela eu tenho uma equimose subconjuntival. Essa equimose subconjuntival, abaixo da conjuntiva é essa membrana que recobre a parte branca do olho. A parte branca do olho que você está vendo aí chama-se esclerótica. A parte colorida é a íris, aqui tem um canal que é a pupila por onde a luz entra. Quando eu utilizo drogas, essa pupila pode ficar dilatada ou pode ficar comprimida. E aí então, senhores, eu tenho a equimose subconjuntival, nela não se verificando o espectro equimótico de Legrand-Soli. É uma pergunta que ele pode fazer lá no dia 13. Tudo bem? Tranquilo até aí? Dúvidas? Outra pergunta que ele pode suscitar sobre equimose é um epônimo em medicina legal. É muito comum na medicina legal os epônimos, que é o sinal do Zorro ou do Guaxinim. Então, duas equimoses biperiorbitais, sinal do Zorro na sua tela ou do Guaxinim. Tá aí, ó. Também, isso está no livro, inclusive, do professor Wilson Ferreira, que é o membro da banca de delegado do Rio, uma equimose atrás do pavilhão auditivo é o chamado sinal de Betlow. Então, o sinal de Betlow é uma equimose na parte posterior do pavilhão auditivo. O sinal de Betlow, equimose na parte posterior do pavilhão auditivo, junto com a equimose oriunda do sinal do Zorro ou do Guaxinim, o valor médico legal é que elas demonstram uma fratura no andar médio da base do crânio.
Então pode ser que ele coloque lá na prova o sinal de Bethel e o sinal do Zorro ou do Guaxinim. Valor médico legal, vai ter uma opção que vai dizer fratura no andar médio da base do crânio a partir desses dois epônimos. Cuidado com essa questão que ele pode perguntar. Tá aí o sinal do Zorro ou do Guaxinim para você ver. Outra equimose que ele pode perguntar, tanto em traumatologia quanto em asfixiologia forense, é a mancha de Pautoff. A mancha de Pautoff, senhores, eu inspirei, ó, tô aqui no estúdio gravando. Eu tenho ar ambiental, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases. Inspirei. Esse ar vai passar por orifícios respiratórios, faringe, orofaringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, vai chegar na intimidade dos alvéolos. Sacos pneumáticos que ficam na ramificação dos bronquíolos, que estão preparados para receber ar. Só que agora eu estou me afogando. Em vez de eu inspirar ar, eu vou respirar líquido, água doce ou salgada. Essa água doce ou salgada vai passar pelas vias aéreas superiores, vai passar pelos brônquios, bronquíolos, vai chegar nos alvéolos. Alvéolos são estruturas altamente delicadas, prontas fisiologicamente para receber ar. Só que elas vão receber líquido. O que você acha que vai acontecer com os alvéolos? Vão arrebentar. Só que esses alvéolos dentro do pulmão são estruturas no parênquima pulmonar que estão aptas, estão preparadas fisiologicamente para receber ar e não líquido. Quando recebe líquido, o alvéolo arrebenta. O alvéolo arrebentando, arrebentam também os capilares sanguíneos que circundam os alvéolos. Note aqui, ó, os alvéolos aqui, ó, estão circundados por vasos sanguíneos que vão arrebentar, ó, gerando um derramamento de sangue dentro do pulmão, dentro do parênquima pulmonar, ó. Então, manchas de sangue infiltrados sanguíneos no parênquima pulmonar, visto por transparência da pleura, que é a membrana que recobre o pulmão, recebe um nome em medicina legal. É a mancha de Pautoff. Tá aqui, ó, mancha de Pautoff. Então, a presença da mancha de Pautoff, volta para mim, é um sinal patognomônico de afogamento. É mais uma equimose importante que você tem que lembrar para a hora da prova. Outra equimose importante que pode aparecer, ó, tá aqui, manchas de Pautoff, ó, manchas de Pautoff, equimoses no parênquima pulmonar. Aqui na sua tela, eu tenho uma outra equimose, que é a equimose, a máscara equimótica de Morestan, ou equimose cérvico-facial de Ledanti. Então, quando alguém morre, eu estou aqui em casa, gravando, né? Então, desabou o edifício, caiu um pedaço de laje no meu tórax. Ele pode se inspirar numa questão dessa, dizendo que os peritos lá de Petrópolis, né? Peritos legistas do Rio de Janeiro, que fizeram as necrópsias naqueles corpos e daquela tragédia que ocorreu em Petrópolis recentemente no Rio de Janeiro, pegaram cadáveres soterrados, pegaram cadáveres que o prédio desabou e uma laje caiu, comprimindo o pulmão, comprimindo o coração, que fica no mediastino entre os pulmões, contra a coluna vertebral. E o coração comprimido, as cavidades, átrios, ventrículos, ficam esmagados, prejudicando a circulação de retorno da cabeça e pescoço para o coração. Então esses vasos começam a ficar congestos de sangue, cabeça e pescoço. Ora, um vaso com gestos de sangue aumenta a pressão dentro do vaso e começam a milhares de pontos, milhares de petecas na região da face. Essas milhares de petecas na região da face é o que se chama de máscara equimótica de Morestan ou equimose cérvico-facial de Ledanti. Valor médico legal, lembre para a prova, uma asfixia por sufocação indireta por compressão do tórax, tudo bem? Ele pode também, nessa linha que eu acabei de falar, dos eventos que ocorreram lá em Petrópolis, falar de asfixia por modificação do ar ambiental. E se ele falar em asfixia por modificação do ar ambiental, você não pode esquecer do confinamento, soterramento e afogamento. Afogamento, eu substituo o ar ambiental por líquido. Confinamento, eu substituo o ar ambiental por outro gás que não seja respirável, mas não seja tóxico. E no confinamento, soterramento, eu substituo o ar ambiental por sólido pulverulento. Então, nesses desabamentos, desmoronamentos que houve que houve em Petrópolis, ele pode colocar uma questão sobre soterramento. Então, a presença de material pulverulento nas vias aéreas superiores, na orofaringe, por exemplo, na traqueia, isso pode mostrar aquilo que se chama de soterramento
típico ou próprio. E o soterramento impróprio é quando ele está embaixo dos escombros, mas não tem material pulverulento na faringe, na orofaringe, na cavidade bucal. Ele só está soterrado. É o soterramento em sentido amplo e o soterramento em sentido estreito. Então lembre essa diferença, porque ele pode, o examinador, ficar inspirado por esses conceitos. Tudo bem? Bom, principais lesões falamos aqui. Vou começar a falar de outro ponto importante, que possivelmente vai ter uma questão de prova. Lesões e mortes, senhores, por projéteis de arma de fogo. Aqui, ó, eu tenho um projetil de arma de fogo na minha mão. Esse projetil de arma de fogo, ele é um instrumento vulnerante, é um instrumento pérfuro contundente. Então ele vai gerar uma lesão pérfuro contusa. Não confundir em medicina legal, a faca, por exemplo, é um instrumento pérfuro cortante de um gume. A lesão produzida pela faca não é uma lesão pérfuro contusa. Não é uma lesão, desculpe, pérfuro contundente, é uma lesão pérfuro contusa. Porque ele perfura e corta. Pérfuro contusa não, desculpe, pérfuro cortante. Então a faca é pérfuro cortante de um gume, gera uma lesão pérfuro incisa. Se eu enfiar a faca no abdômen de alguém e rodar, essa lesão vai ser uma lesão pérfuro incisa que pode gerar um entalhe. Lembre do livro do Higino, o entalhe vai demonstrar a rotação da faca que pode determinar o dolo do agente. Vou falar isso um pouco mais à frente. Mas só lembrando, para você não confundir o nome do instrumento vulnerante com o nome do agente, da ação. O instrumento vulnerante tem um nome, a lesão tem outro nome. A lesão é pérfuro incisa, o instrumento é pérfuro cortante. Tudo bem? Tranquilo? Bom, uma questão que sempre cai sobre projetil de arma de fogo, é questão fácil, mas vale a pena lembrar, é a diferença de trajeto para trajetória. O trajeto é o percurso do projétil fora do corpo da vítima. E a trajetória, a trajetória é o percurso do projetil fora do corpo da vítima. A trajetória. Dentro do corpo da vítima, aqui em verde, ó, chama-se trajeto. Sempre aparece essa questão em prova para delegado. Outra questão que você tem que ter atenção também nas provas de delegado é aquelas questões que envolvem as orlas. Orla de enxugo, orla de equimose, orla de escoriação. Então aqui, senhores, eu dei um tiro, o projetil, ele passou pelo corpo da vítima. Só que esse projetil, quando sai do cano da arma, ele carrega uma série de impurezas. Ele vai carregar óleo, pólvora que não entrou em combustão. Então existe um sarro que impregna o projétil. Quando o projétil passa, ele se limpa. Quando ele se limpa, ele gera aqui uma orla de enxugo ou de alimpadura. Então a orla de enxugo ou de alimpadura, olha essa imagem aqui, ó, o projetil passando pela pele e se limpando na pele, formando aqui uma orla chamada de orla de enxugo ou de alimpadura. A orla de enxugo ou limpadura só existe nas lesões de entrada. Isso aqui sempre cai em prova para delegado. Não existe, senhores, orla de enxugo em lesão de saída. Então, se ele colocar na questão a presença da orla de enxugo, você pode dizer que essa lesão é de entrada. Tudo bem? Ah, André, e se não tiver orla de enxugo, ele disser, o perito legista foi chamado para um local de morte violenta, a morte se deu por projetil de arma de fogo, por PAF. O perito legista não verificou na lesão de entrada a orla de enxugo ou a limpadura, de forma que concluiu o perito sendo uma lesão de saída. Marca certo ou errado? Errado. Errado por quê? A presença da orla de enxugo garante que a lesão é de entrada, mas a sua ausência não garante ser a lesão de saída. Por quê? Porque esse tiro pode ser sido dado com anteparo e aquela sujeira ficou aqui no anteparo. Então eu vou ter uma lesão de entrada, como você viu na imagem, sem orla de enxugo. Às vezes, a sujeira fica nas vestes da vítima aqui, ó. E no corpo da vítima, na pele não vai ter a orla de enxugo. Lembre-se que a orla de enxugo também é chamada de orla de enxugo ou de alimpadura. Eu tenho também a orla de escoriação, eu tenho também a orla de tatuagem, eu tenho também a orla de esfumaçamento, eu tenho também a orla de tisnado. Então, note, quando eu olho essa imagem aqui, ó, eu vejo que é um tiro com cano encostado e eu tiro com cano encostado na nuca. Então aqui eu tenho uma orla, ó, orla de tisnado. Tisnado, tisnado significa sujo. Sujo, orla de esfumaçamento ou de tisnado. Isso me mostra que esse tiro foi dado com um cano encostado
Tiro com cano encostado, não, desculpe. Foi dado um tiro a queima-roupa ou a curta distância. Olha essas imagens aqui, ó. Aqui eu tenho o anel de Fish, ó. O anel de Fish com a orla de escoriação. Então o que é o anel de Fish? É a orla de enxugo mais a orla de escoriação. Forma aquilo que a gente chama em medicina legal de anel de Fish. Que pode ser um anel de Fish concêntrico, que pode ser um anel de Fish excêntrico. Lembre disso das aulas de teoria. Aqui eu tenho, essa é a lesão que eu vou chamar de A, essa aqui é a lesão que eu vou chamar de B. Aqui eu tenho uma outra orla, que é a chamada orla de tatuagem. Orla de tatuagem. Mostra um tiro com cano encostado? Não. Mostra aqui um tiro a curta distância ou a queima-roupa, formando os elementos secundários do tiro. Lembre, quando sai o projetil, não sai só o projetil. Sai o projetil, sai micropartículas de metal do cano da arma, sai vapor superaquecido, sai língua de fogo, formando o chamado cone de dispersão. E quando o projetil, o cano da arma está muito próximo do corpo da vítima, os elementos secundários do tiro também vão incidir sobre a pele, formando chamadas orlas de, por exemplo, a orla de tatuagem, a orla de tisnado, a orla de esfumaçamento, a orla de queimadura. Então, senhores, é de fundamental importância essa nossa aula, que não é uma aula, é uma revisão, de eu relembrar pontos importantes. Eu não tenho tempo aqui de voltar e esgotar todos os institutos, porque senão em 50 minutos eu não consigo apresentar aquilo que eu acredito que tem a maior probabilidade de ser cobrado. Tudo bem? Tiro, lesão de entrada, bordas regulares, ó, bordas regulares, bordas voltadas para dentro, bordas invertidas. Então, se ele colocar na prova bordas invertidas, normalmente lesão de entrada, se o tiro for a curta distância ou a longa distância. Se for a queima-roupa, aí a resposta é outra que eu vou falar daqui a pouco. Na lesão de saída, eu já tenho as bordas evertidas, voltadas para fora e irregulares, tudo bem? Não se esqueça aí desse detalhe. Volta para mim. Eu posso ter também o tiro com cano encostado com plano ósseo por baixo. Tiro com cano encostado com plano ósseo por baixo, sua imagem aí, é o sinal de boca de mina de Hoffman. Valor médico legal, tiro com cano encostado com plano ósseo por baixo. E ele também pode perguntar qual é o nome da marca de tiro na pele. Ou melhor, desculpe, no osso. O sinal de pólvora no osso, senhores, ó, é o sinal de Benassi. Então, o sinal de Benassi é no osso. O sinal de boca de mina de Hoffman é na pele. Mas ambos demonstram tiro com cano encostado com plano ósseo por baixo. André, se for tiro com cano encostado sem plano ósseo por baixo, abri a boca e atirei. Pou! Aí é o sinal de Pupp Vertiga Ertner. É o sinal de Pupp Vertiga Ertner. Tudo bem? Tranquilo até aí? Lembre que ele também pode falar do tronco de cone de Bonnet. Os ossos do crânio, ó, tem duas tábuas ósseas. Então, eu tenho aqui, ó, o tronco de cone de Bonnet, base maior para dentro, ou melhor, desculpe, base maior para dentro, um tronco de cone, ó, base maior para dentro. Então, aqui é uma lesão de entrada. O projetil veio aqui, ó, descrevendo um trajeto, bateu nessa tábua óssea, uma nova tábua óssea foi quebrada, com base maior agora para fora do crânio. Então, base maior para fora, lesão de saída. Base maior para dentro, lesão de entrada. Aqui eu tenho tronco de cone de Bonnet. Não tenho muito tempo para explicar a teoria, mas você que está aqui revendo a teoria, porque acredite que numa revisão de véspera você já estudou. Se não estudou, está tudo errado, é melhor nem fazer a prova. Vai à praia no dia, se tiver sol, porque você vai perder seu tempo. Melhor pegar 6 números e jogar na Mega Sena. Porque ninguém passa no concurso só com sorte, tudo bem? Tranquilo? Então, senhores, voltando para cá. Ora, perguntaram muito na prova de delegado do concurso passado, no meu concurso, 2012. Já faz mais de 10 anos, né? Praticamente 10 anos, estamos em 2022, né? Então, olha só. Tronco de cone com base maior para dentro. 3 troncos de cone com base maior para dentro. 4 troncos de cone com base maior para fora. Ora, se tem 3 troncos de cone com base maior para dentro, 3 projetis entraram. Se eu tenho 4 troncos de cone com base maior para fora, 4 projetis saíram. Mas peraí, André, como é que 3 projetis entraram e 4 saíram? Isso está no livro do Higino, senhores. Uma das entradas trepou por cima da outra, ou uma das entradas ocorreu por um orifício natural, pela boca, pela cavidade bucal? Essa foi uma pergunta que fizeram muito na prova
oral do meu concurso delegado 2012 e pode voltar agora numa prova oral, mas na prova objetiva, na prova de primeira fase. Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, terminamos aqui esse primeiro bloco. Fiz um apanhado das lesões corporais que eu acredito que tenham maior probabilidade para cair, de lesões e mortes por projetil de arma de fogo. No próximo bloco eu vou continuar falando de outros temas em medicina legal, como, por exemplo, lesões e mortes por energia térmica, elétrica, as asfixias, que são temas que têm grande chance, ao meu juízo, de serem cobrados. Lembrando que em 50 minutos a gente não consegue esgotar. Aqui é apenas uma luz para você rememorar determinados pontos que são importantes, mas de longe não temos a pretensão de esgotar a matéria, porque em uma hora não seria possível. Eu tenho meu módulo de medicina legal que tem mais de 50 horas de aula. Tudo bem? Tranquilo? Agradeço a atenção dos senhores. Espero os senhores aí no próximo bloco para darmos continuidade ao exame da medicina legal nessa revisão de véspera para delegado do Rio de Janeiro. Um abraço e até lá. Bom, senhores, dando continuidade, então, no bloco passado nós vimos várias lesões que podem aparecer na sua prova, lesões e mortes por projetis de arma de fogo e possíveis achados periciais que podem, então, cair também no dia 13. Vamos avançar aqui na traumatologia, vamos ver lesões e mortes por energia térmica. Quando falamos de lesões e mortes por energia térmica, joga na tela, nós estamos falando em medicina legal das termonoses. Então esse sufixo ose em medicina é doenças oriundas da variação da temperatura. E aqui eu tenho uma diferença entre intermação e insolação. Então termonose é um gênero que tem duas espécies. Muitos autores vão dizer que insolação ocorre quando a fonte de calor que vier a produzir alterações fisiológicas, lesões, for o sol. Só que no Rio de Janeiro, para o professor Higino Carvalho Hércules, a insolação ela seria advinda de um mau funcionamento do hipotálamo, que é uma estrutura que fica no encéfalo e é o centro termorregulador do nosso organismo. Então, quando esse centro termorregulador não funciona a contento fisiologicamente, determinando os comportamentos para combater, lembre-se, né? Nós somos animais homeotérmicos. Então aqui no estúdio está 20 graus. Se você colocar um termômetro axilar, eu estou a 36,5 graus Celsius. Então tem que ter um mecanismo interno de produção de calor. Quem comanda isso é o hipotálamo. Da mesma forma, se eu tiver um local muito quente, eu vou entrar em sudorese avançada, né? Para resfriar, para aquela água vai molhar a minha pele, quando ela evapora, ela tira calor do meu corpo através do processo de sudorese. Quem comanda isso é o hipotálamo. Então o Higino vai dizer, um mau funcionamento do hipotálamo, insolação no Rio de Janeiro. E um mau funcionamento, por exemplo, no sistema cardiovascular, sem problema no hipotálamo, seria uma intermação. Mas há autores que vão trabalhar com a ideia que insolação, Genival Veloso de França, é um problema quando a fonte de calor for o Sol, e intermação quando a fonte de calor for qualquer outra que não seja o Sol. Nessa imagem, para esse autor, Genival Veloso de França, estaria diante de uma intermação, por exemplo. Mas no Rio de Janeiro, intermação quando o problema não for no hipotálamo, insolação quando o problema for no hipotálamo. Outra pergunta que ele pode fazer são as classificações de queimadura. Então, pela classificação, joga na tela, de Hoffmann-Lucena, eu tenho a queimadura de primeiro grau, que é a vermelhidão, de nome eritema. Então, eritema é uma queimadura de primeiro grau. Uma queimadura de segundo grau são as flictenas. Queimadura de segundo grau, flictenas são as bolhas que podem ser rotas ou podem ser íntegras. Queimaduras de segundo grau pela classificação de Hoffmann-Lucena. Lembre que esse líquido que está dentro da bolha, senhores, eu tenho aqui uma bolha e eu quero saber se essa bolha foi feita em vida ou após a morte em virtude da putrefação. Então eu vou pegar esse líquido dentro da bolha e vou procurar proteína. Então, se eu encontrar grande quantidade de proteína, eu vou fazer a prova ou o sinal de Chambert. Então a prova ou o sinal de Chambert é a presença de proteínas, principalmente a albumina, nesse líquido. Isso mostra que essa lesão foi feita em vida. Agora, se isso é um fenômeno cadavérico pós-mortem destrutivo do cadáver da fase gasosa ou efizematosa, esse líquido não vai ter proteínas ou vai ter uma quantidade muito pequena. Aí eu vou dizer que o sinal de Chambert foi negativo.
presença de proteínas no líquido. Isso mostra que o sinal de Chambert foi positivo, que aquilo é uma flictendo, uma lesão de queimadura de 2º grau. Tudo bem? Queimadura de 3º grau, na sua tela, é a escarificação da derme. E a queimadura de 4º grau é a carbonização. Carbonização, eu transformo o tecido orgânico em carvão, queimadura de 4º grau. Note por essa imagem que os tecidos internos, os órgãos internos estão preservados. Por quê? Porque a carbonização é um excelente isolante térmico e elétrico. Então pode ser que ele coloque lá uma questão de prova dizendo que um cadáver foi encontrado carbonizado. Esse cadáver carbonizado faz com que o perito não precise fazer o exame das vísceras internas, abrir as cavidades abdominal, torácica e encefálica, gabarito errado. Porque ele pode estar com uma imagem carbonizado por fora, mas por dentro as vísceras estão preservadas, considerando que a carbonização é um bom isolante térmico e elétrico. Mudando agora de lesão e morte por energia térmica para lesão e morte por energia elétrica. A gente sabe que a eletricidade pode causar danos à vida, à integridade física. E aí eu tenho a energia elétrica de origem natural ou cósmica, e aí você tem que lembrar que as lesões produzidas por energia elétrica de origem natural ou cósmica são chamadas de eletrofulguração. Então, na tela, quando ele perguntar lá como é que é o nome das lesões causadas por energia elétrica de origem natural ou cósmica, como, por exemplo, raio, a faísca elétrica, o nome é eletrofulguração. Isso é diferente, em medicina legal, de eletropressão. Cuidado, não é pressão, tá errado, né? É pressão, porque vem de pressing em inglês, que é ferir por meio da eletricidade. Então, senhores, se ele perguntar lesões de morte por energia elétrica de origem natural ou cósmica, faísca elétrica, eu estou diante da eletrofulguração. Se ocasionar a morte, alguns autores vão falar em eletrofulminação. Tudo bem? E aí, essa eletrofulguração, ela vai deixar uma marca, um sinal em medicina legal, que é o chamado sinal de Lichtenberg. O sinal de Lichtenberg, senhores, é esse que está na sua tela. Ele ocorre em virtude de uma vasculite elétrica. Vasculite elétrica. Esse sufixo "it" em medicina significa inflamação. Inflamação dos vasos superficiais, formando um sinal que demonstra a trama vascular. Então, é um sinal arboriforme que demonstra a trama vascular em virtude da passagem da corrente elétrica. É um sinal passageiro, é um sinal fugaz, é um sinal temporário que desaparece com o tempo. Tudo bem? Esse sinal aqui é chamado de sinal de Lichtenberg. Ele é um sinal que ele é visível na pele, ó, mas ele não é na pele, a lesão é nos vasos, em virtude, como disse, de uma vasculite elétrica. Decorre, ó, de uma vasculite elétrica. Percebe-se na pele um desenho arboriforme, ramificado, reproduzindo a trama vascular subjacente. Se ele perguntar como é que é o nome desse sinal e onde é que ele ocorre em virtude de uma eletrofulguração, energia elétrica de origem cósmica ou natural. Ele não é na pele, ele é visto na pele, mas a lesão é nos vasos. Então, se ele colocar na prova que o sinal de Lichtenberg ocorre na pele, gabarito errado. Já perguntou isso na prova do Delegado do Rio. Ele não é na pele, ele é visto na pele, mas é lesões nos vasos. Ah, André, mas se for um sinal, se for uma energia elétrica de origem industrial na tela, se é energia elétrica de origem industrial, a lesão chama-se eletropressão. Pressão, vem de pressing em inglês, que é ferir por meio da eletricidade. Agora o sinal, volta para mim, não é mais o sinal de Lichtenberg. Agora o sinal é o sinal de Jelinek. Então o sinal de Jelinek, joga na tela, sinal de Jelinek é em virtude de uma eletropressão, energia elétrica de origem artificial, industrial. Alguns autores falam eletrocução ou eletropressão. Tudo bem? E aí, senhores, qual é o sinal que eu vou ver aqui? É o sinal de Jelinek. E o que é o sinal de Jelinek? É a marca de entrada da corrente elétrica. Agora sim,
Em Lichtenberg, eu vejo a lesão na pele, mas a lesão ocorre nos vasos. Já o sinal de Jelinek é um sinal na pele, em virtude de uma queimadura elétrica, causando uma lesão seca, dura, indolor, de bordas elevados e fundo escavado. Esse é o chamado sinal de Jelinek. Ele pode, inclusive, ser patognomônico na medida que ele pode decalcar a marca do fio elétrico na pele da vítima. Joga na tela. Então aqui eu tenho uma eletropressão, sinal de Jelinek, marca de entrada da corrente elétrica. Esse sim é na pele. É o ponto de contato, gerando uma lesão dura, de bordos elevados, seca e indolor, de profundidade variável. Pode reproduzir a forma do condutor elétrico, sendo essa lesão patognomônica. Tudo bem? Então, senhores, não confunda sinal de Jelinek com o sinal de Lichtenberg. Lichtenberg, energia elétrica de origem natural cósmica. Eletrofulguração. Se ocasionar a morte, eletrofulminação. É um sinal que eu vejo nos vasos. Eu vejo na pele, mas é nos vasos em virtude de uma vasculite elétrica. Marca de entrada da corrente elétrica é o sinal de Jelinek na eletropressão. Tudo bem até aí? No Rio de Janeiro já perguntaram, isso está no livro do examinador, está no livro do Elton Cross, como é que é a visualização histológica do tecido em microscópio eletrônico na lesão de Jelinek. Então, na lesão de Jelinek, as células têm núcleos alongados e citoplasma alongado, formando aquilo que se chama de lesões empaliçada. Lesões empaliçada, tudo bem? Paliçada vem daqueles fortes apaches, né? Então, os índios colocavam as toras de madeira paralelas para formar o forte apache. Então, ele vai perguntar, alterações histológicas da pele podem perdurar, inclusive no estado avançado de putrefação. Página 373 do livro do professor Delton Cross, chamado de lesões empaliçadas. As células da pele ficam alongadas, compridas, e os núcleos também ficam alongados. Ficam parecendo os fortes dos índios, formando verdadeiras paliçadas. Isso já foi pergunta para delegado de polícia no Rio de Janeiro. Tudo bem? Aqui, ó, marca de Jelinek, marca de entrada da corrente elétrica na energia industrial. Lesão e morte por energia elétrica, senhores. Eram os principais pontos que eu queria destacar, que eu acredito que tenham mais probabilidade de cair em prova. Lesão e morte por energia térmica também já falamos. Vou falar um pouco agora de asfixiologia forense. Na asfixiologia forense, você tem que lembrar que a asfixia em medicina legal é um quadro, que a gente chama em medicina legal de quadro asfíxico. E esse quadro asfíxico é marcado pela hipoxia ou hipóxia, ou anóxia, ausência ou baixa quantidade de oxigênio circulante no sangue arterial e elevada quantidade de gás carbônico circulante no ar arterial, no sangue arterial. A química das asfixias não vai dar tempo de eu explicar aqui. Tem nos meus módulos de medicina legal. Mas a gente sabe que o oxigênio que nós inalamos, ele é fundamental para a vida, para que eu possa fazer uma respiração chamada de respiração anaeróbica, com a presença de oxigênio. Para que eu possa oxidar a molécula de glicose, que é uma hexose de 6 carbonos, produzindo 38 moléculas de ATP, adenosina trifosfato, 6 moléculas de água e 6 moléculas de gás carbônico. Se eu quebrar a molécula de glicose, que é a energia vital para a vida, que é uma hexose de 6 carbonos, que entre a ligação química dos 6 carbonos tem energia química armazenada, que ela é quebrada, ela é libertada e armazenada num corpúsculo chamado de ATP, adenosina trifosfato, que nossas células vão usar para qualquer movimento fisiológico que essas células possam fazer. Sem essa energia, as células morrem. Então, numa respiração anaeróbica, a produção de ATP é muito baixa e as células param sem energia. Então, senhores, o oxigênio ele participa dessa oxidação dentro do mitocôndria, que é uma organela celular responsável por produzir essa energia. E se eu faço isso sem o oxigênio, eu gero acidose celular. Eu estou resumindo muito aqui na minha fala, né? Algo que é bastante complexo, que eu explico na aula de teoria, que não dá tempo de explicar aqui. Aqui eu quero lembrar você que na química das asfixias, que você tem que conhecer, né, nas aulas de teoria, nos meus módulos eu explico isso, você precisa para a prova do Rio de Janeiro, para ter base, entender isso. Espero que você já tenha feito ou tenha estudado em outro lugar, lido os livros, né, para que você compreenda isso. O que eu vou me ater aqui é lembrar dessas modalidades de asfixia. Asfixia por sufocação direta.
Asfixia por sufocação direta, como nessa imagem aqui, ó, por obstrução dos orifícios respiratórios naturais, narinas e boca. Sufocação direta. Se ficar aí nessa posição por 4, 5, 6 minutos, essa pessoa vai a óbito. Mas a asfixia por sufocação direta também pode ser por obstrução das vias aéreas superiores, como, por exemplo, traqueia. Também é sufocação direta. Asfixia por sufocação indireta, vias aéreas livres. Eu tenho asfixia por sufocação indireta por compressão do tórax, asfixia por sufocação indireta por fratura do gradil costal, asfixia por sufocação indireta pela crucificação. Já foi pergunta em prova para delegado como é que morreu Jesus Cristo. Então Jesus Cristo morreu crucificado, mas não era essa a resposta que ele queria. Ele queria que você dissesse que foi por sufocação indireta por crucificação. Na crucificação, o peso do corpo fica apoiado nessa musculatura intercostal. Ela vai extenuar e eu não consigo mais fazer os movimentos, ó. Vai se dar uma morte por asfixia, por sufocação indireta pela crucificação. Tudo bem? Tranquilo até aí? Dúvidas? Outra questão que pode aparecer na prova é a asfixia por constricção do pescoço. E a asfixia por constricção do pescoço, vale a pena que você, candidato, lembre do enforcamento, estrangulamento ou esganadura. Lembre que no enforcamento e no estrangulamento eu tenho um laço que passa no pescoço. Quando a força que aperta o laço, que aperta o pescoço, é o peso do corpo da vítima, eu tenho um enforcamento. Se eu tenho uma outra força apertando o laço que aperta o pescoço da vítima, eu tenho o estrangulamento. E aí, no enforcamento e no estrangulamento, é muito comum, em prova para delegado, eles perguntarem acerca do sulco, que é a marca que o laço deixa no pescoço da vítima. Como é que é o sulco do enforcamento? O sulco do enforcamento, como esse aqui que você está vendo, ó, é um sulco alto, acima do ocioide, descontínuo no nó de profundidade heterogênea. Então, o sulco do enforcamento é um sulco acima do ocioide. É um sulco de profundidade heterogênea, descontínuo no nó. Se o nó estiver na parte de trás do enforcamento, se o nó estiver na parte de trás do pescoço, esse é o enforcamento típico. Se o nó, como nessa imagem, estiver em outro local que não seja na parte de trás do pescoço, esse enforcamento é chamado de enforcamento atípico, como está aqui na imagem. Já foi pergunta de prova para delegado do Rio o seguinte questionamento. Candidato, para onde fica virada a cabeça da vítima no enforcamento atípico? Qual era a resposta que o examinador queria? Para o lado contrário do nó. Você não poderia dizer para frente, porque para frente o nó estaria atrás e seria um enforcamento típico. Mas se o nó estiver na direita, cabeça para a esquerda. Se o nó estiver na esquerda, cabeça para a direita. Se o nó estiver na frente, cabeça para trás. Então ele queria que você respondesse para o lado contrário do nó. Questões de prova de delegado de polícia do Rio de Janeiro que já foram perguntadas, ok? Aqui, ó, eu tenho um sulco do estrangulamento. Note que o sulco do estrangulamento é um sulco baixo, abaixo do ocioide, normalmente de profundidade homogênea, um sulco contínuo, características do sulco do estrangulamento. Então, senhores, é muito comum, aqui, ó, um estrangulamento também, é muito comum que nas questões de prova de medicina legal, quando a matéria é enforcamento, estrangulamento, eles perguntem as características do sulco. E aí eu lembro a você que eu também tenho o sinal de Bonnet no pescoço. Então, se esta corda é feita de um determinado material e este material fica decalcado no fundo do sulco, eu tenho aquilo que se chama de sinal de Bonnet no pescoço. Então aqui, ó, um estrangulamento, ele usou o cinto. E o material do qual é feito o cinto ficou decalcado no fundo do sulco. Isso é o sinal de Bonnet no pescoço, tudo bem? Aqui, eu posso ter o sinal de Bonnet na esganadura, ele pode perguntar lá. O que é esganadura? Qual é a diferença da esganadura para o estrangulamento e enforcamento? Na esganadura, o que ataca o pescoço são as mãos do agressor. Então, na esganadura, não tem sulco. O sulco tem no enforcamento e no estrangulamento. O que eu vou ter da esganadura? Os chamados estigmas. Marcas de dedo. Estigma em medicina é marca, né? Marca de dedo e marca de unha no pescoço. Estigma digital e estigma ungueal. Pode ser que eu tenha também fratura do ocioide. Lesões na cartilagem tireoide. Lesões na cartilagem cricoide, que não são exclusivas da esganadura, podem acontecer também no enforcamento e estrangulamento. Mas vá preparado para a prova, se vier uma questão envolvendo enforcamento e estrangulamento, para responder questões ligadas ao sulco, aos sinais que o sulco deixa,
o sulco deixa no pescoço da vítima. São vários sinais, vários epônimos que não daria tempo de eu esgotar aqui. Mas eu preciso lembrar os senhores de que isso é importante numa prova de medicina legal. Também é importante, na matéria asfixiologia forense, você lembrar, aqui em medicina legal, do afogamento. Afogamento em água doce, afogamento em água salgada, provas de certeza de afogamento. Então, a mancha de Pautorf, que nós vimos no bloco passado, a crioscopia de Carrara, a diferença do sangue, a diferença da densidade do sangue no átrio esquerdo quando comparado com a densidade do sangue no átrio direito, o ponto de congelamento do sangue no átrio esquerdo quando comparado com o átrio direito, a presença de algas diatomáceas da medula óssea dos ossos longos, tudo isso são sinais patognomônicos de afogamento. É importante você saber acerca do afogado branco de Parrot, que é o falso afogado, o afogado seco, quais são as hipóteses, ok? Que também não daria tempo de eu exaurir aqui. Então aqui, senhores, estou terminando essa nossa revisão em medicina legal. Lembre que eu pontuei determinados itens importantes, né, na matéria, mas muito de longe de querer e ter a pretensão de esgotar qualquer coisa em termos de medicina legal. O esgotamento da matéria você deve ter feito ao longo da sua preparação, que normalmente dura 1, 2, 3, 4, 5 anos, dependendo de cada pessoa. Tá certo? Então vá, se você fez a sua parte, confiante no que você produziu de conhecimento, e que Deus te abençoe lá no dia 13, e se for a vontade dele, que você consiga ser aprovado, caso tenha feito sua parte. Se não, você tem que continuar nessa batalha, porque o concurso depende do seu conteúdo, sim, mas depende de uma estratégia de estudo, depende da sanidade mental, e a maioria das pessoas não está sã, e esse fator influencia muito com doenças somáticas que atacam os candidatos ao longo da preparação, e numa outra hora, num outro momento eu posso falar sobre isso, né? E um quê de sorte, ou Deus, cada um vai acreditar naquilo que quiser, mas a maioria dos candidatos vai para a prova só acreditando na sorte. E aí, infelizmente, o número de reprovações é muito grande. 100 vagas para 10 mil inscritos, 9.900 vão ficar reprovados. A regra é a reprovação do concurso. Você tem que lutar contra isso, e muitas vezes isso traz uma série de consequências emocionais, psíquicas, que os candidatos não estão preparados para enfrentar. Nós aqui estamos e continuaremos. Qualquer dúvida, me manda mensagem no inbox através do meu Instagram, Prof. André Show, através da Dedicação Delta, que eles vão me repassar o conteúdo, tá bom? Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.